Vamos ver o questionamento número 28. Ainda estamos abordando o capítulo 2 dos elementos gerais do universo, ainda sobre espírito e matéria. A pergunta 28 de Kardec nos diz o seguinte: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Resposta: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem, para exprimir o que não vos fere os sentidos. Allan Kardec observa: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Aqui o que eu destaco e acho muito interessante foi justamente a observação de Kardec, quando ele diz: nós percebemos que há matéria destituída de inteligência e vemos também princípio inteligente que independe da matéria, o que vem realmente a comprovar que são princípios distintos, que são coisas distintas, embora estejam sempre interligadas e interagindo para proporcionar a evolução e o progresso de ambos os princípios, mas de fato são coisas distintas. Quando Miramês comenta sobre essa pergunta, ele diz o seguinte: aconselhamos ao leitor reler, antes de iniciar esta leitura, o sábio comentário de Allan Kardec referente à pergunta número 28, para que tenha força para acalmar o impulso de saber até onde deve ser alcançado, porque neste rumo das revelações não temos outra coisa a dizer além daquilo que ele expõe, inspirado nas mais altas forças de vida. É bom e muito bom que o coração ajude a palavra, inspirando-a na sua grande missão de falar construindo e construir falando certo. O verbo que o homem já domina com certa facilidade, seu filho de longa data, educado na boca do sábio, tem a missão, junto a todos os seus recursos, de aprofundar-se nos segredos da natureza e fazer os mesmos homens compreenderem as belezas da criação. Porém, é de ordem comum entre as coisas de Deus que ele fale com toda a simplicidade, sem esquecer a clareza dos princípios. A missão da palavra é sublimada, desde quando temos outros sentidos desenvolvidos para compreendê-la. Para tanto, o nosso dever é educá-la naquela escola cujo mestre maior é nosso Senhor Jesus Cristo. Com ele, a palavra atingiu os cimos da evolução, coroando com a mais alta condecoração espiritual o Verbo, ao falar como o fez, quando da sua estada divina junto a nós, da mais elevada virtude vivenciada nos caminhos da terra, o amor. A sabedoria de Deus confunde o raciocínio humano. A essência divina, ao sair da sua pureza lirial, da sua unidade absoluta e indivisível, torna-se dia a dia
manifestando-se em tudo com todos os valores correspondentes às suas mutações, para melhor servir pela força e claridade do progresso. A razão é pobre para explicar os segredos do Criador. A evolução tem o poder de transformar a inteligência em sentido altamente dominante na arte de conhecer. Dentro de nós existem, como sabemos, os talentos divinos, que são favos de luz colocados na nossa consciência pelo Senhor. Cada vez que são despertados, na expressão filosófica denominada evolução, nos mostram rumos novos da sabedoria. Deus, na conveniência de sua sabedoria, houve por bem criar inúmeras divisões na construção da casa universal. Cabe a nós outros estudarmos todos os princípios da sabedoria e procurarmos com humildade a obediência às leis naturais, que regem e sustentam toda a criação divina. Perder tempo com discussões sem sentido educativo é forçar o inconveniente a transformar-se em ignorância. Se ainda não entendemos o que almejamos conhecer, é bom guardarmos serenidade e esperarmos a oportunidade, que o arcano do tempo tudo nos revelará no momento preciso, quando as nossas forças suportarem o impacto da verdade. Tudo o que existe obedece a uma sequência estabelecida pela harmonia. A matéria que tanto estudamos tem sua vida própria sob a influência do Espírito, e o Espírito vive na atmosfera de Deus. A independência é, pois, até certo ponto, de concordância, e as afinidades congênitas é que nos garantem a vida na vida de Deus. Existe algo de divino dentro da matéria, e outro tanto vibrando no Espírito, que, por enquanto, desconhecemos. Até para os grandes benfeitores, pelo menos é o que ouvimos deles, Deus é um segredo absoluto. Não podemos decifrá-lo por faltar em nós as qualidades de um Deus. Que interessante quando ele finaliza colocando que até mesmo para os grandes benfeitores, para espíritos já mais evoluídos e num estágio bem mais perfeito e purificado do que o nosso, ainda para eles é difícil realmente falar, compreender, visualizar Deus na sua completude. Só mesmo espíritos perfeitos, espíritos crísticos que estão muito próximos a Deus pela perfeição que já alcançaram, é que conseguem verdadeiramente compreender Deus de uma forma mais ampla, de uma forma mais irrestrita. Mas aqui, nesse ponto, o Miramês destaca muito sobre a missão da palavra, do verbo, de nós podermos utilizar a palavra com sabedoria, com entendimento, com inteligência, para levar ao próximo conhecimento, a instrução, para levar ao próximo palavras positivas, de amor, de estímulo, de alívio, de auxílio. Aqui ele destaca que, assim como Allan Kardec e Jesus utilizaram a palavra de forma inteligente, que nós também possamos utilizar a palavra sempre para levar o amor, para levar tudo aquilo que é positivo ao nosso próximo. Então, que possamos nos trabalhar diariamente para isso, em vez de levar e de falar coisas negativas que possam trazer tristeza e mal-estar às pessoas, que a gente leve palavras positivas de amor, de estímulo, e realmente com isso levemos felicidade às pessoas.